O Rogério me apresentou o GeoForça Brasil e realmente conforme ele falou, o Rubens Gonzalez, ele é muito mais interessante às vezes da perspectiva que a gente olha, né? Do que até o Ricardo Marcílio, não tirando o Ricardo Marcílio, mas eu até tinha indicado o Ricardo Marcílio para o Rogério, porém agora ele encontrou aí o Rubens Gonzalez e me apresentou de volta. O professor Ricardo Marcílio, ele é muito inteligente, ele mostra pra gente ali como funciona, quais são os interesses dos países uns com os outros, e ele noticia muito também. Porém, o Rubens Gonzalez, ele tem uma fonte ainda mais precisa, e até por conta também de já não ter mais medo, né, das coisas que podem acontecer com ele, diante talvez do contexto da vida dele hoje. Já o Ricardo Marcílio, diante do contexto da vida dele hoje, acaba sofrendo aí essa sensação de insegurança, né? Diante dos assuntos que ele acaba colocando ali. Ele faz questão de não se colocar em lado nenhum, até para não gerar muito conflito. Basicamente, ele está ensinando sobre as coisas que têm acontecido, mas tira um pouco dele, a opinião dele de fora, para não acontecer alguma coisa ali com a família dele e tudo mais. E tá certo em perspectiva também, diante da insegurança que ele pode sentir. Já o Rubens, ele faz questão de deixar a sua opinião, tanto é que muitas pessoas criticam ele ali nos comentários, mas ele faz questão de deixar a opinião dele clara, aberta ali, sobre as coisas que ele observa diante do que ele conhece, sabe também. Mas ambos aparentam ser humildes e ambos estão trabalhando para a verdade, né, clareando ali os fatos para as pessoas, e isso é interessante. O fato do politicamente correto pegar um pouco ali a questão dos youtubers que querem ser youtubers, né? Por exemplo, o próprio Igor agora não pode simplesmente falar tudo o que quer ou chamar qualquer convidado, porque ele já pensa duas vezes, tendo em vista do que já aconteceu com ele. E a maioria dos outros que também observaram isso também com certeza estão receosos em relação a isso. E eu acredito que o Rubens, ele não tem essa preocupação. Ele quer deixar o legado dele para a família dele, né? Ele tá pensando no futuro que os netos dele vão viver. E a gente sabe desse patriotismo, né? Também a gente vive esse patriotismo também. A gente também deixou nossas famílias para nos unirmos aqui nessa causa. E principalmente relacionado a todo mundo, todo coletivo aí, todo mundo que tem a intenção de fato viver num Brasil melhor e de fato querem viver, precisam lembrar de que se a gente não se unir, não vai funcionar. Precisa tirar esse véu da divisão aí de direita e esquerda, começar a olhar para o que realmente importa e as coisas vão funcionar. O Monark tem levantado bastante isso, inclusive sexta-feira vai chamar aí o Rubens, né, lá no podcast. Eu tô até com uma expectativa interessante sobre isso. Acredito que vocês também, né, diante do contexto que a gente vive hoje, poucas pessoas conseguem ter a coragem de falar a verdade ali, né, expor de fato como é que funcionam os bastidores desse sistema, e ambos fazem isso. Então, provavelmente vai ser uma conversa interessante. E me deixa uma dúvida, uma pergunta também, né, a se fazer, né. Pô, a gente sabe que a nossa geração, a geração que cresceu ali nos anos 90, 2000, fomos a transição aí desse mundo intensamente tecnológico. Sofremos essa transição, vimos o que acontece e o que pode acontecer, tanto no quesito social quanto tecnológico, né? Um relacionado ao outro. E a série Black Mirror tem trazido um pouco dessas perspectivas para as pessoas há algum tempo, para que as pessoas entendam o que no âmago ali, a relação ego-tecnologia pode acontecer. E vivendo nos dias de hoje, a gente sabe que a internet é onde, né, todo olho pode ver, todo ouvido pode ouvir, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, obviamente que todos os nossos representantes, eles têm o rabo preso diante do que pode sair deles na mídia, né? Então, até para proteger suas famílias, muitas das vezes também. Mas como eles fazem, né, para não acontecer isso? Tendo em vista que, como até o Rubens diz, né, a gente tem uma quantidade de vereadores impressionante que não deveríamos ter, e sabemos que isso só faz gastar, tendo em vista que o Estado precisa ser um pouco mais enxuto, né, para as coisas funcionarem, porque não há necessidade de tanta burocracia para as coisas acontecerem. A burocracia existe justamente por conta dos erros, né, do homem não saber, principalmente viver as leis principais de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, que basicamente parece que resolveria tudo. A gente viu essa questão de rabo preso com o Bolsonaro, por exemplo. Pô, era patriota, eu lembro dele falando do nióbio, do grafeno,
Aí o pessoal começou a falar da valorização do Nióbio, se a gente valorizasse o Nióbio, quanto valeria, etc, né? Usando até como lastro, olha, uma moeda lastreada em cima do Nióbio, sendo que todas as moedas hoje não são, basicamente as moedas hoje não são lastreadas, principalmente as que governam aí, né? Principalmente o dólar, por exemplo. Perdeu seu lastro há muito tempo, a gente sabe que essa bolha que está gerando essa inflação mundial é por conta muito de impressão de papel mais do que bens e recursos. A gente vai falar de onde? Como? Por quê? Você vai pensar que os juros é muito causa disso. Os juros é uma coisa que vem do nada, de lugar nenhum. É bizarro. E as pessoas ficam pensando só nos impostos. A gente sabe que a gente paga de juros pro exterior, dividendos, né? Pô, trilhões, de bilhões a gente sabe que é, mas chega na casa de trilhões, com certeza. Ou trilhão, né? De reais. E isso, obviamente, se fosse canalizado para nós, a nossa vida seria outra. Porque é exponencial. À medida que você investe na educação do país, na tecnologia, investe em infraestrutura, né? Enfim, dá uma condição digna, básica para cada cidadão do teu país, obviamente que com o estômago cheio, com as células funcionando, com os hormônios todos ativados ali nos momentos certos, com o psicológico sem o temor de faltar qualquer coisa no dia seguinte, com a fé em Deus, né, que muitos não têm, e muitas das vezes essa fé vem com a barriguinha cheia, né, que é muito mais fácil, obviamente, né, a gente sabe que o espírito que sofre ali é muito difícil ele ter fé no escuro, né? Só os que estão muito próximos de Deus que vão ter. Outros não conseguem, né? Então acabam sucumbindo ali. Até sucumbem diante de tanta incoerência da vida que as pessoas às vezes até preferem, quer saber, eu quero ser nada diante dessa esquizofrenia que eu vejo todo mundo sendo. Então acaba que esses puros são hoje taxados, né, excluídos da sociedade, são taxados mendigos, loucos, etc. Mas a gente sabe no âmago de que acontece no coração e na mente de cada um quando olha a esquizofrenia em relação ao coerente. Então a gente vê o Congresso Nacional hoje tomado por mentirosos e pessoas que não estão nem aí para o país, e a gente vê esses que são os líderes que nós precisávamos, né? Como Bolsonaro, a gente acreditou muito nele, e simplesmente traiu a nação ali por conta de todo o rabo preso que tinha, questão miliciana e blá blá blá, muita coisa errada, compras de imóveis em dinheiro vivo, etc. Tantas outras coisas que as pessoas fingem que não existe. Aí o monarca posicionou bem, né, sobre essa questão de quem estiver no poder vai fazer de tudo para o seu oposto não se eleger, vai usar a máquina pública, vai fazer de tudo dos erros possíveis, e o sistema inteiro permite que isso aconteça para que as coisas que eles precisam que muda. E então, porque eles precisam que mudem, né? Mude. Então, obviamente, as empresas vão financiar, patrocinar aqueles que estiverem coerentes com os seus requisitos ali, de acordo com as diretrizes de comunidade dos seus contratos, né? Que nem a gente faz aqui nas plataformas, é basicamente isso que eles fazem lá também. Então, a gente preso numa moeda única, todo mundo sabe que isso é uma bosta, porque a qualquer momento, se você quiser usar os seus recursos para você mesmo e não dar tudo de melhor para você para tal país, ele vai sancionar você e vai te deixar na mão. E ninguém vai mais querer conversar com você, porque tá todo mundo com o rabo preso, com medo deles também. Aí a China vem, né? O Brasil ali, o Irã, Rússia e Índia, né? E o BRICS começa a acontecer. Aí agora todo mundo tá mais confiante, porque a gente desenvolveu a China com a alimentação deles, né? Obviamente, faz parte. Nós desenvolvemos o mundo com aquilo que sai daqui, por vários motivos, de várias formas, indiretamente falando. E enquanto a gente foi colonizado, e agora a gente não pode se desenvolver por causa de novo, né? Diretrizes da comunidade, da BlackRock, Vanguard, Fidelity, etc, e blá blá blá. Se não for conforme eles querem, porque eles querem continuar o jogo que tá dando certo para eles, que fizeram eles se desenvolver, que é pegar os recursos da nós, eles querem continuar. Tu acha que eles vão agora, eles vão abrir mão e parar? Não tem essa, velho. Então a gente tem que acordar a população, acordar o povo brasileiro, conscientizar que a gente precisa dar uma base melhor para assim, o brasileiro pelo menos respirar e ter uma condição digna de, por mérito, alcançar qualquer coisa. Enquanto isso, informação e o eu me represento.org funcionando, pra gente aí começando a testar, pra plataforma já começando a ganhar naturalidade para as pessoas, né? Que seja natural você ir se representar todos os dias, tirar um tempinho do dia para ir lá, ver como é que tá o andamento, né, do Congresso Nacional, ver como nossos representantes estão nos representando, e se a gente não for de acordo, muito simples, óbvio, ó. Se a gente for de acordo, dá um dislike. Uma hora todo mundo vai perceber, ó, por que tem tanto dislike nesse cara aqui? Ele acreditava que essa ideia dele era maioria, mas ó, a maioria não tá gostando dessa ideia não.
Aí a gente vai começar a entender, conhecer o povo brasileiro. E aí as pessoas opinando vão começar também a entender e aprender mais sobre a política, sobre as relações internacionais e nacionais, entre os estados do Brasil, entre tudo, na verdade, entre empreendedor e empregado, etc. E conforme isso for acontecendo, conforme as coisas forem ficando mais claras para as pessoas, conforme as pessoas forem tendo também, né, um padrão de vida um pouco melhor, e a gente precisa também ensinar um pouco de autocontrole, né, de vamos dizer assim, desenvolvimento no quesito, desenvolvimento pessoal mesmo, né? Parece coaching, mas é isso. As pessoas precisam, né, entender sobre as suas vontades, os porquês das coisas que elas sentem, entender um pouco mais sobre a consciência, para conseguir também se posicionar melhor, se observar mais, ter um autocontrole, uma tranquilidade de serem humanos, né, se ponderando em todos os seus aspectos que são íntimos, por exemplo, para não causar esquizofrenias coletivas. Ninguém precisa saber da intimidade de ninguém. Então, esse processo de manipulação aí dessa juventude nossa com LGBTQIA+, que só separa as pessoas, só faz as pessoas serem diminuídas e ficarem esquizofrênicas, porque você causa uma esquizofrenia coletiva, porque você não sabe o que você pode falar no social. Você tem que ficar quieto no social, você não pode conversar, dialogar. E é basicamente isso que eles querem. Eles não querem que as pessoas sejam amigas, que as pessoas tenham momentos em comum ali. Elas querem as pessoas que vejam que são diferentes e separadas. Elas não querem que as pessoas observem que nós vivemos no mesmo país, com as mesmas dificuldades e mesmos alívios, né? Vamos dizer assim, de forma coletiva, falando, né? Então a gente passou pelo mesmo processo. E alívios foram poucos, a gente sabe, mas foram, sim, tiveram. Muitas pessoas hoje, né, estão ali nas redes sociais mostrando como cresceram, como viveram. A gente sabe que eu, por exemplo, a minha infância foi maravilhosa. Vi na roça, subi em pé de goiaba, pé de jabuticaba, pé de pera. Enfim, tudo que é árvore a gente estava subindo, estava se divertindo, brincando na terra, jogando bola, socando o dedão no chão lá da música do trap, né, que o Whindersson Nunes fez do Haikais lá. E é isso, aquela história ali que ele conta naquela música, basicamente a infância do brasileiro. Tanto é que ela fez tanto sucesso, tantas pessoas gostam do Whindersson Nunes, porque até as piadas dele têm base naquilo que nós vivemos na nossa infância, né? Então por isso é muito agradável ouvir, é nostálgico. E ele traz isso e acaba ficando famoso com isso, né? Inclusive, muitos desses famosos que, tem todas essas condições que eu disse, foram criados nessas mesmas condições que nós, que tiveram as mesmas experiências, também assistiram o Banheiro do Gugu, também assistiram o Ratinho, com aquelas coisas esquizofrênicas lá, o ET, enfim, de tudo, do ET e Rodolfo, né, que começou lá no Ratinho, etc, foram pro Gugu também, etc. A gente assistiu tudo isso, Faustão, enfim, a gente assistiu novela da Globo, manipulação o tempo todo, a gente cresceu dentro dessa manipulação. E aos poucos as pessoas foram acordando, alguns começaram a deixar a Globo, não sei se vocês lembram, uma década atrás mais ou menos, já tinha esse movimento de deixar a Globo, mais que isso um pouco, né, mais que uma década, de deixar a Globo, de não se apegar ali a essas coisas, porque já percebiam que era manipulação. Aí, conforme a internet foi, né, obviamente chegando, as teorias de conspirações começaram a ficar em alta, as pessoas começaram também a se familiarizar ainda mais com essas coisas que nos davam medo anteriormente. Então muitas pessoas despertaram, estão despertando ainda hoje. E a gente precisa despertar mais pessoas para aquilo que parece que é conspiração, mas que na verdade a gente sabe que não é. Basta ler o livro Lúcifer, onde a verdade é alheia, e você já vai, pronto, destrinchar ali o que é, o que não é conspiração. Você vai começar a compreender por que existem versões diferentes do passado, de histórias, e entender essas versões, os lados da moeda. Até aquilo que não foi dito lá, você vai entender um pouco mais, até aquilo que foi escondido das massas está lá. E quando a gente conclui, né, tudo que o mestre Bob posiciona sobre a realidade, sobre tudo, a gente só quer se unir para poder fazer com que essa missão aconteça e a gente traga Deus para dentro da nossa sociedade. Então nosso comportamento vai refletir Deus, as pessoas vão ver Deus em tudo, em todos os lugares, porque está todo mundo baseado não em si mesmo, mas em Deus. E é isso que a gente busca no fim das contas, é isso que o monarca está servindo sem ser um religioso, por isso eles falam. Mas para chegar nesse nível, às vezes, né, você precisa ter um pouco... a gente tem que entender primeiro, só para fazer com que isso faça sentido, a gente precisa entender que a gente vive em momentos conscienciais diferentes. Então, a gente não pode comparar alguém da periferia com as gerações, né, criadas nessa periferia, com os recursos que teve, com as oportunidades que teve, com todo o seu ambiente ali, com um cara que já tem gerações da família dele num contexto muito mais saudável. Obviamente vai ser difícil comparar. Então a gente precisa unificar, equalizar o nosso país também. Então a gente precisa olhar para baixo, olhar para quem, né, tá fazendo aquela parte que não é nós que fazemos, ou quem pensa assim, né? Até porque classe média, e
e pobre está muito perto um do outro, muito mais do que vocês imaginam. Eu gosto de fazer aquela diferenciação, né, de 1 milhão para 1 bilhão para 1 trilhão, né, que é tudo vezes 1000, 1000 vezes 1000, 1 milhão vezes 1000, 1 milhão vezes 1 milhão, 1 bilhão vezes 1000, desculpa, perdão, vamos lá. Eu gosto de fazer aquela conta, né, de que 1000 vezes 1000, 1 milhão, 1 milhão vezes 1000, 1 bilhão, 1 bilhão vezes 1000, 1 trilhão. Então é sempre vezes 1000. Então, quando a gente para para comparar, lembre-se, né, de que aquele que tem 1 milhão, ele está muito mais perto do que aquele que tem 20 mil do que aquele que tem 1 bilhão, entendeu? Então, não é assim que funciona. As pessoas precisam entender que nós somos irmãos, vivemos na mesma pátria, e até aqueles milionários, inclusive o menino aí que eu acabei posicionando no começo, né, o Rubens, menino, né, um senhor meu fala que tem um espírito jovem, um espírito energético, então a gente fala menino, é jovem, rapaz, ainda tem muito o que viver, se Deus quiser, né, diante, né, do que ele tem feito, se continuar, obviamente, que Deus abençoe a vida dele. E quem sou eu também para desejar a quantidade de tempo que cada um tem que viver? Mas, obviamente, sendo útil para a coerência, a gente quer que viva muito, né, para que Deus passe a existir cada vez mais entre nós. Então, quanto mais espalhar a coerência, melhor. Então, o Rubens é um que aponta essa questão. Ele fez questão de falar isso. Eu já tinha colocado no TikTok há algum tempo atrás, nem conhecia ele ainda. Mas é óbvio, né? Ele falou que aquele cara que tem 5, 6, 7 milhões, que ele tem que entender que ele é pobre, que já estala o dedo ele fica pobre. E essa perspectiva que ele deu que as pessoas precisam entender. Porque enquanto o externo estiver controlando, enquanto esse papel for volátil e não tiver lastro nenhum, você pensa que tem alguma coisa. Porque no fim das contas ninguém tem nada. A gente precisa pagar imposto para tudo que a gente fala que tem. Então, o que cada um tem de verdade? Entendeu? O que a gente tem agora é a nossa oportunidade e o livre-arbítrio mesmo, de encarar o escuro, de falar, é isso, nós vamos para cima e é isso. Essa é o que sobra, né? A esperança de falar, mano, vou com as forças que eu tenho junto com meus irmãos, cada um com a sua força, a gente é uma força muito grande. Então é a união que resolveria tudo. E parece que é muito difícil, mas com certeza isso vai acontecer. Basta que cada um ali, né, que está mais evidente, Monark, por exemplo, também tem um pouco de resquício de... Hoje eu acho que deixou mais claro que não, mas enfim, de bolsonarismo ele ainda tinha, parece que ele tem aquela esperança que, porra, Bolsonaro podia, porque é a única opção que ele vê também na direita capaz de mover o coletivo também, né? Mas a gente já viu que a esquerda agora está no poder, não vai deixar isso acontecer, não vai deixar outro igual ele brotar tão facilmente. E da mesma forma também, o Lula possivelmente não vai se reeleger na próxima eleição, então não vai ser o Lula que vai puxar, então vai ficar de novo o pessoal no escuro sem saber em quem ir. Então acaba sendo interessante aí essa próxima eleição, mas mais do que observar o que vai acontecer, seria interessante se a gente já tivesse uma plataforma do eumerepresento.org em funcionamento. Aí sim ia ser interessante. A gente já vê a opinião do brasileiro. Eu sou muito interessado em saber o que cada região pensa, mais do que é noticiado na mídia, né? Sobre os principais posicionamentos políticos ali, sobre as principais questões e mais polêmicas, né? Então realmente seria interessante, mas a princípio vamos trabalhando aí, espalhando. Quanto mais a gente espalhar, quanto mais você espalhar isso com seus amigos aí, mais eles vão estar cientes das coisas que têm acontecido. E é isso, acho que é isso, tamo junto. Agradeço a todo mundo que chegou aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se inscrever também no canal do Mestre Bob Navarro e acompanhar os nossos vídeos aí, acessar o portal principal, né, cristolucifer.com e o eumerepresento.org também, para você conhecer ali a proposta e se unir à nossa causa ali num grupo no Telegram. E já a gente vai lá em Brasília reivindicar aí o nosso direito, né, por natureza, de ter a voz e decidir o que nós queremos para nós. Não podemos deixar de maneira alguma que os nossos representantes tenham mais liberdade e poder do que nós, de maneira alguma. Afinal de contas, eles são nossos representantes. Então, que poder eles querem ter se esse poder não está conosco? Então, putz, velho. PL de fake news para poder blindá-los e etc. Nossa, é bizarro, velho. Aumento de próprios salários. São coisas que acontecem que é tão caricato já, que as pessoas já estão tão acostumadas de ouvir. Propina, que a gente fala, já acostumou. Não, mano, a gente não pode acostumar com a esquizofrenia, velho. A gente tem que ir pra cima e tem que alertar mesmo, tem que dar um jeito de fazer as coisas aparecerem. Chega de ser roubado por esses caras que ficam servindo a elite global aí, servindo o exterior, né? Como o Monark bem posicionou hoje, pô, Paulo Guedes, velho. Paulo Guedes tá de brincadeira, né? O cara tem os seus maiores investimentos fora do país e vai
querer que, eu não vou ficar pobre, mas eu vou fazer a moeda do Brasil valorizar, então eu vou comprar bastante moeda brasileira. Não, ele não fez isso, velho. Ele não fez isso. Então, é muito esquizofrênico quem defende qualquer coisa relacionada a isso. Já, né? Vende base de Alcântara, entrega, empresta, faz o que quiser. Vende as refinarias, tudo. Vende tudo que é estratégico para nós e deixa eles daqui a pouco sancionar a gente também aí. A gente não conseguir negociar com ninguém, como se isso fosse possível, né? E vocês querem ser escravos, as pessoas querem ser escravas. Se não quisesse, era só se unir. Que fica cheio de ego, cheio de carência, cheio de orgulho, negócio de direita e esquerda. Ninguém olha de verdade o que tá acontecendo no bagulho. Isso queima demais. Mas é isso, estamos fazendo a nossa parte aí. Inclusive, tô voltando a fazer agora. Embora eu esteja fazendo aqui no Reino, ajudando aqui com as missões que a gente tem. Mas peço perdão aos irmãos aí de tanto tempo sem gravar. Acho que era isso, pessoal. Tamo junto. Até o próximo. Luz pra nós.